e muito do que a Lu falou é a pura verdade. Eu não tenho uma vivência muito grande com diversidade racial, mas eu tenho muito da diversidade da comunidade LGBTQIAPN+, e a gente vê como é difícil. As empresas, elas querem colocar mais pessoas, mas elas não trabalham quem já está na empresa, quem já é colaborador, sabe? Aí a pessoa chega lá, a pessoa fica totalmente deslocada, surgem piadinhas como, ai, nossa, a pessoa tá com a voz um pouco mais grossa numa reunião, diz, nossa, tô com uma voz de traveco hoje. Surgem piadinhas, coisas assim, que machucam a pessoa, que é o colaborador que foi contratado num grande processo, como a Lu simplificou aqui pra gente, e aí a pessoa acaba saindo da empresa, porque é minada por essas brincadeiras que as pessoas acham que não é, e aí acaba que a empresa diz assim, a gente tentou, mas nunca rolou porque não tem profissional na área. Profissional tem, falta é capacitar a empresa, né, Lu? Para a empresa trabalhar melhor a área. Totalmente. Tu percebe, né? São os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades. Sim, Porque, no fundo, a gente ainda está muito distante da gente ter um processo de equidade, né? Das empresas realmente conseguirem construir um processo de diversidade e inclusão que realmente inclua, né? Em que as pessoas realmente se sintam pertencentes a esses ambientes que acabam sendo muito hostis, né? Então, super entendo e acho que a gente tem ainda, como eu falei, um longo processo, é infelizmente, para verdade. construir essas temáticas, né, tão relevantes. Mas que bom, como eu falei antes, que tem pessoas como a Lu que estão aí dispostas a nos ajudar a ensinar para a gente construir esse futuro melhor, mesmo que ele seja um pouco distante, mas a gente aos pouquinhos vai tentando melhorar, vai tentando transformar tudo um mundo mais inclusivo, né? E Lu, tu aborda muito esse tema nas tuas palestras e os conteúdos, como tu acabou de falar, né? E eu queria saber de ti, assim, qual a mensagem principal que tu quer trazer com os teus conteúdos, que tu busca trazer com os teus conteúdos? No fundo, eu vou ser bem sincera para ti que eu queria construir uma sociedade melhor, né? E principalmente pensando até nas futuras gerações, né? De terem uma sociedade com mais equidade, como a gente estava falando antes, porque eu não gostaria que as futuras gerações passassem pelas dores que a gente passa, sabe? Pelos nãos que a gente já tomou. E aí eu tô falando a gente aqui, né, Sim, não só sim. com pessoas negras, mas também, né, com todas as comunidades que são Uhum. subrepresentadas e marginalizadas na sociedade. Então, é um pouco desse objetivo, assim, de um mundo melhor. E eu acho que se eu, com um pouco de conhecimento que eu tenho, eu posso doar esse conhecimento para as pessoas, muito com esse objetivo, por que não fazer? Né? Às vezes é difícil, já tiveram muitos momentos em que eu pensei em desistir, assim, por achar que esse objetivo é tão distante, né? E eu sei que ele é muito distante. Hoje em dia eu sou um pouco mais realista, assim, mas eu já fui muito mais sonhadora em achar que a sociedade ia, nossa, acordar. Mas eu tento muito chegar em todas as palestras e sempre falar para as pessoas: vamos pensar que esse é um lugar seguro. Não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar, porque eu quero muito criar esse espaço de conexão e que se ela for falar uma super besteira, que seja naquele ambiente que eu possa, com o meu conhecimento, dizer, nossa, isso está errado, para que ela não vá daqui a 5 minutos ali fora fazer uma coisa totalmente errada com uma Sim. pessoa negra que talvez não vá ter a paciência que eu vou estar tendo por saber o contexto, etc. E vai sofrer muito. Então, eu sempre tento colocar esse lugar de pergunta, fala, tipo assim, a coisa que tu acha mais ridícula de dúvida, mas vamos sanar isso aqui agora? Tipo, quase como se eu fosse um grande muro, assim, para blindar Sim, todas as outras pessoas negras disso, mas é porque eu tô me colocando à disposição naquele momento. Então, se tiver que perguntar, pergunta agora, para não magoar alguém ali fora. É meio que essa construção, assim. Mas, obviamente, nem todas as pessoas realmente se sentem seguras, porque normalmente palestra tem muitas outras pessoas juntas, né? Não é uma mentoria, né, que vai estar sim, sim. eu e a pessoa ali falando. Então, nem sempre todo mundo se sente à vontade, mas eu acho muito engraçado que quando começa uma ou duas pessoas a perguntarem, aí já vem quase um efeito cascata e todo mundo quer falar, aí alguém tem um exemplo de uma situação, enfim. E esses tempos aconteceu uma situação, na verdade, esses tempos não, acho que foi ano passado. Eu estava dando uma palestra
E daí no final da palestra, todo mundo agradeceu e tudo mais. E daí um menino falou assim: "Ah, eu tenho que contar um relato que aconteceu comigo", e foi a primeira vez que eu fiquei, assim, meio sem resposta. Porque na verdade ele queria contar o relato e depois fazer a pergunta do tipo: "Ah, o que que tu faria no meu lugar?". Daí ele comentou que ele estava aqui em São enfim, ele era uma empresa também de São Paulo, e ele estava aqui em São Paulo no Minhocão à noite, com um amigo, uma coisa assim, andando, e aí vieram 2 meninos negros em direção a eles. E, assim, eu entendo o contexto, o Minhocão é super perigoso e tal, Uhum, mais à noite, enfim. Só que o racional dele automático foi de pegar o celular e guardar, assim, tipo, ele fez algum gesto, algo que deu pra ficou muito nítido que era por conta dos meninos, né. Daí os meninos passaram, ficaram olhando, assim, e aí um deles, tipo, muito revoltado, voltou e falou um montão de coisa pra ele. Porque, tipo, como é que tu faz isso, não sei o quê, tipo assim, descascou ele, assim. E ele disse que não conseguia falar nada, só pediu desculpa. Pedir desculpa, pedir desculpa. Mas assim, descascou ele. uhum, Daí ele falou assim: ai, Lu, eu fiquei me sentindo tão mal, porque eu me acho uma pessoa tão, tipo, consciente, tipo, tento, né, desmistificar isso não só no meu dia a dia, mas em grupos, mas aí eu fiz isso e eu queria saber o que que tu faria no meu lugar, o que que eu posso fazer para mudar. E foi a primeira vez que eu fiquei sem resposta, porque foi assim, é uma coisa muito específica, numa situação tão específica, que eu acho que é muito difícil que qualquer pessoa tenha uma reação diferente. E aí foi o que eu falei para ele. Eu entendo o medo que te levou a fazer isso, mas é muito difícil eu dizer para ti assim: ah, não, isso nunca mais vai acontecer, porque agora tu é super consciente. uhum. Vive numa sociedade muito insegura. Eu acho que a questão que tu pode parar para pensar é: se fossem 2 meninos brancos, tu teria tomado a mesma atitude? Porque se sim, aí a gente tá falando de insegurança. Mas se não, e aí, obviamente, no teu inconsciente, contigo mesmo, tu vai entender isso, né? Mas se não, aí tem uma questão realmente de racismo que tu precisa trabalhar. Então, às vezes, tu também é pego numas situações assim que e se torna muito Sim. difícil de tu dar uma resposta, né? Mas eu acho que é um pouco desse objetivo que eu tento fazer, assim, né, nas palestras, de me colocar nesse lugar de vulnerabilidade também, e de passar essa mensagem de, gente, vamos construir uma sociedade melhor, mesmo que demore muito tempo. Então, acho que por aí, sabe?